Olá, sou o professor Michel Silva, bem-vindo a mais uma aula do nosso portal EAD do Instituto Humaniza. Você está no curso de Psicanálise Clínica e Institucional. Pegue sua caneta, pegue seu caderno, pegue seu celular, seu tablet e vamos para mais uma aula e para suas anotações. Lembrando que você é aluno do Humaniza e você tem sua senha e seu usuário exclusivo. E lá no nosso curso de psicanálise tem as apostilas, tem as avaliações, algumas matérias eu passo a avaliação direto aqui pelo vídeo, mas também fica lá no arquivo. Você segue lá, tem o passo a passo lá no portal e tem também lá para baixar a apostila e as avaliações. Só rapidamente, você que está chegando agora, você está fazendo as suas primeiras matérias, ao nosso portal, você entra com o seu usuário, você entra com a sua senha e abre lá no seu curso de Psicanálise Clínica Institucional. E lá tem as matérias. Primeira matéria, Introdução à Psicanálise, ou Teorias Psicanalíticas. Você assiste o vídeo, baixa a apostila, baixa a atividade, faz e envie para o e-mail que está lá. Qualquer dúvida sobre a matéria, qualquer dúvida sobre a apostila ou avaliação, entre em contato com o professor tutor, que está lá o número 21 979 70 13 93. Eu também sou um dos professores tutor e um dos coordenadores da psicanálise. Lembrando também, eu não posso esquecer, todas as aulas vou estar sempre te lembrando. Nosso curso ele é semipresencial para quem mora no estado do Rio de Janeiro e também informa na modalidade EAD à distância. Temos alunos do Brasil todo. Lembrando que o curso de psicanálise, ele se dá a sua totalidade de formação através do tripé que Freud deixou: a parte teórica, as análises didáticas e o estágio supervisionado. Então vamos lá, a parte teórica você está estudando pelo portal, todas as matérias, está entrando cada vez mais matérias, o total da nossa grade, se eu não me engano, são 20 matérias, você pode estar pedindo aí também na nossa secretaria a nossa grade e acompanhando. Já vamos para a nossa 12ª aula gravada no portal. Você assiste o vídeo, baixa lá a sua apostila e as suas atividades. Então, é a parte teórica que o Instituto Humaniza está te proporcionando. Temos análises didáticas, que é comigo. É eu que faço as análises didáticas. Para quem é do Rio, faz semipresencial, e quem é de fora do Rio faz via WhatsApp. Ou comigo ou alguém do meu time que é direcionado por mim. E tem o estágio também supervisionado, que é feito pelo Clube Mente Renovada. Ou via WhatsApp, ou você pode procurar um analista para um local, uma igreja, uma escola, para fazer na sua cidade, mas tudo direcionado por nós. Então, o Instituto Humaniza é responsável pela parte teórica, pela formação. E nós do Clube Mente Renovada, que é um projeto aqui também do Instituto Humaniza, nós entramos com as análises didáticas, entramos com o estágio supervisionado e entramos com as declarações, que no final, essas declarações você vai precisar para retirada do seu certificado. Então, vem comigo, a nossa aula de hoje é Contribuições de Freud. Contribuições de Freud. Você já está com a apostila aí, com certeza você baixou a apostila e segue aí. Vamos primeiro para alguns dados biográficos de Freud. Quem foi Freud? Freud nasceu em Freiberg, na Morávia. Nasceu em 1856 e morreu em 1939. Lembrando, eu já falei em outras aulas, que todos 6 de maio de cada ano, no mundo todo se comemora o aniversário de Freud. Se eu não me engano, ele deve estar, se ele estivesse vivo, ele estava por volta de 110 anos, se eu não me engano. Você pode estar pesquisando aí e pegando essa informação. Ele formou-se em medicina na Universidade de Viena em 1981 e, como médico, ele estudou e contribuiu muito como pai da psicanálise, não só para a medicina, mas como também para a saúde emocional. Em 1990, ele publica
o seu livro, que foi um marco, chamado Interpretação de Sonhos. Essa matéria também faz parte da nossa grade, Interpretação de Sonhos e Simbologia. Uma matéria muito interessante. Mais para frente você pode estar assistindo no nosso portal. Vamos para as teorias de Freud. A teoria de Freud é o inconsciente. O que aconteceu? Freud concluiu, através da experiência realizada com Charcot, principalmente, e com Brauer, que se apenas considerarmos o consciente, não é possível compreendermos certas patologias ou comportamentos humanos. Então, em seus encontros, em seus estudos, em suas pesquisas, tanto com Charcot, tanto com Brauer, ele conclui que apenas as experiências conscientes de um ser humano não tem possibilidade de se encontrar todos os sintomas patológicos de um comportamento humano. Então, para compreendermos, o ser humano, temos que admitir a existência do inconsciente. Então, Freud, o que ele cria com as suas teorias? Qual é uma das maiores contribuições de Freud para a humanidade, para as nossas vidas, para nós psicanalistas e os nossos pacientes? O que ele fala? Que temos que admitir a existência do inconsciente. Antes da psicanálise, tudo era resolvido apenas pelo consciente. Inconsciente, mas o que é isso, professor Michel? O inconsciente que Freud fala tanto, que Freud tanto explicou, e nós psicanalistas sempre falamos, é a base do nosso tratamento, é o inconsciente. Inconsciente, zona de psiquismo constituída por desejos, pulsões, tendências e recordações recalcadas, fundamentalmente de caráter sexual. Ou seja, o que é inconsciente? É uma zona que tem no nosso psiquismo que fica guardado todos os desejos, todas as pulsões, as nossas tendências, recordações recalcadas, ou seja, coisas que o nosso inconsciente não nos permite, através do superego, não nos permite manifestar ou manifestação dessas recordações que são guardadas, que são recalcadas. Geralmente, essas recordações são fundamentalmente na área e no caráter sexual. Então, o inconsciente é uma zona muito interessante. Freud, ele começa com uma concepção do psiquismo. Então, existem duas interpretações do psiquismo humano, segundo Freud. Existe, que ele criou, a primeira tópica e a segunda tópica. A primeira recorre à imagem de um iceberg. Você vai estar vendo aí no seu computador, na sua apostila. Ele usou a imagem de um iceberg, A parte de fora do iceberg, ele denominou o quê? Consciente. E a parte interna, ali do fundo do mar, do iceberg, é o quê? É o chamado inconsciente. Então, ele denomina que no consciente tem os raciocínios, as percepções, os pensamentos, as memórias, as fantasias e as lembranças. Tudo isso na parte externa do iceberg. Na parte interna, que é a parte profunda, Freud denominou como inconsciente. E dentro desse inconsciente fica os recalcamentos, fica os desejos, as pulsões agressivas, pulsões inatas e os medos. Tudo isso no inconsciente. O inconsciente é uma zona de psiquismo muito maior por comparação com o consciente. Ou seja, e exerce uma forte influência no comportamento. Todos nós, eu, você, toda a humanidade, ela possui dentro do seu psiquismo, cada ser humano possui seu inconsciente. E Freud, ele determinou e ele chegou a essas respostas que o inconsciente é bem maior do que a consciência ou o consciente. Ou seja, os transtornos começam a se desenvolverem
a partir de tudo que está dentro do inconsciente, seja os medos, seja os recalques, seja os desejos, as pulsões agressivas, as pulsões inatas, quando esse inconsciente começa a aflorar para o consciente, é que começa os transtornos, a maioria dos transtornos emocionais. E qual é a nossa função como psicanalista através das contribuições de Freud? É o quê? É tratar esse inconsciente que muitas vezes vem para o consciente, vem aflorar, mas de uma forma muito agressiva. Nossa função é essa. Ao consciente é possível aceder através de que? Introspecção. Freud falou isso. Existem os materiais inconscientes que não são acessíveis através da autoanálise, tendem a tornar-se consciente. Ou seja, existem coisas no inconsciente que não são acessíveis. E muitas vezes, através da autoanálise, a pessoa não consegue. Apenas com que a contribuição da psicanálise, que você consegue fazer com que esse consciente comece a chegar ao consciente. Há uma censura que impede o acesso às pulsões, os desejos, os inconscientes recalcando. Ou seja, existe algo que nós vamos ver depois, que se chama superego, que muitas vezes ele vai fazer o quê? Isso tudo no sistema, no mecanismo psíquico. O que acontece? Esse superego, ele censura de uma tal forma os desejos, as pulsões inconscientes, criando assim um recalcamento, ou seja, uma coisa que fica guardada. O que é recalcamento? Recalcamento é o quê? É um mecanismo de defesa que devolve ao inconsciente os materiais que procuram tornar-se consciente. Então, o que é esse mecanismo de defesa chamado recalcamento? Né? É uma defesa que devolve ao inconsciente materiais que procuram tornar-se consciente, ou seja, alguma coisa que quer vir à consciência, esse mecanismo de defesa, através do recalcamento, ele devolve tudo para o inconsciente. Isso é uma das contribuições de Freud. Depois, logo após, nos seus estudos, ele cria a segunda tópica, que é constituída por 3 instâncias, ou seja, teve a primeira, que ele denominou ali no iceberg o consciente e inconsciente. Depois de vários estudos, depois de aprimorar as suas teorias, as suas contribuições, ele vem com a segunda tópica, que é o quê? Constituída por 3 instâncias. Primeiro, o id, o ego e o superego. Na segunda parte das suas contribuições, ele entra com o id, com o ego e o superego. Vamos ver agora o que significa cada instância dessa. O que é o id? O id é a zona inconsciente, primitiva, instintiva, a partir da qual se formam o ego e o superego. E rege-se pelo princípio do prazer. O inconsciente não tem idade. O inconsciente não tem religião. O consciente não tem grau de escolaridade. O inconsciente, ele rege pelo princípio do prazer. Todas as pessoas, os seres humanos, existe algo no seu inconsciente. O ego. O que é o ego? O ego é a zona fundamentalmente consciente, que se forma a partir do id e rege-se pelo princípio da realidade. E é mediador entre as pulsões inconscientes e as exigências do meio do mundo real. Isso é o ego, é o consciente, é o princípio da realidade que o ser humano tem. O que é o superego? O superego é a zona do psiquismo que corresponde à interiorização das normas, dos valores sociais e morais, e pressiona o ego para controlar o id. O que é o superego? O superego, aquilo que nós, os psicanalistas, falamos, é o juiz. O superego que pressiona o ego, a nossa consciência, para quê? Para controlar o nosso inconsciente.
eu poderia aqui, estou dando aula, eu poderia de repente, como diz aí na psicanálise, surtar, como diz aí na psicologia, surtar, começar a gritar, eu não quero mais dar aula, eu não quero mais isso para minha vida. Eu poderia? Poderia. Mas o meu superego, o que ele faz, o meu superego? Ele controla o quê? Ele me controla os meus valores sociais, morais, ele pressiona a minha consciência para o quê? Para eu controlar o meu id. Porque se eu deixar algumas pulsões, alguns desejos recalcados dentro de mim que todo homem tem, eu posso vir a surtar, se eu não souber lidar com esse inconsciente. Então a segunda tópico, ou seja, a segunda teoria de Freud consiste em id, ego e superego. Freud também falou sobre a sexualidade, as contribuições dele para a psicanálise sobre a sexualidade. A sexualidade para Freud não pode ser associada com a genitália. Quando se fala, nós temos nessa matéria também, a psicanálise e a sexualidade infantil, nós temos isso. Quando se fala muito, eu fico imaginando às vezes, Freud lá em 1920, 1929, imagino ele falando sobre sexualidade, falando sobre o prazer, como ele deveria ter sido apontado, chamado de depravado, de tudo isso. Mas ele estava querendo dizer o quê? Que a sexualidade não pode ser associada à genitália, às partes do homem e da mulher. Não! A sexualidade corresponde ao prazer que tem origem no corpo e que se suprime aonde? A atenção. Então, a sexualidade tem origem no corpo e suprime toda a atenção. Esse é o papel da sexualidade. Ao prazer, a toda a atenção. E tudo isso está envolvido no ser humano. O desenvolvimento da personalidade processa-se numa sequência de estágios psicossociais. Ou seja, o desenvolvimento da personalidade humana está atrelado a uma sequência de um desenvolvimento psicossexual do ser humano. E existe nessa sequência fases que Freud denominou. Ele denominou o estado oral, que decorre desde o nascimento até cerca de 12 a 18 meses. Aí ele vai falar das zonas erógenas, que é a boca do bebê. A sexualidade é auto e erótica. E nesse estágio, que o ego se forma. Começa a se formar dos 12 aos 18 meses. A consciência, no estado oral. A parte mais erógena da criança é a boca, né? Ela leva tudo na boca, ela mama, a sucção, aquele prazer com a mãe, é chamado o estádio oral. Existe também o estádio ou fase, a fase anal. E essa fase decorre dos 12 a 18 meses até aos 2 e 3 anos de idade. E a zona erógena, a zona de prazer nessa fase é a região anal. Então é nesta fase que se faz a educação para a higiene das crianças. É nessa fase ali, a fase anal, onde a criança depende de tudo para sua mãe. Para fazer tudo, para tomar banho, para se alimentar, para beber água. Nessa fase, é a fase onde ela vai ter a sua primeira produção independente, seu cocô. Então é nessa fase anal, dos 3 a 3 anos, que começa a preparação da higiene, da independência. É o momento que as crianças estão na creche também, sendo desfraldadas, aprendendo o convívio. Existe a fase fálica, ou fálico, que decorre dos 3 aos 5, 6 anos. E a zona erógena, a zona do prazer, é a região genital. É aí que surge também o complexo de Édipo, né? E a formação do superego. O que é o complexo de Édipo? Consiste na atração da criança pelo seu progenitor.
do sexo oposto e agressividade para o progenitor do mesmo sexo. Ou seja, há um complexo de Édipo onde a criança começa a ter um carinho a mais pela mãe e uma agressão pelo pai. Ou seja, a criança se apaixona mais pela sua mãe, né, que foi sua progenitora. Então tem um complexo de Édipo, tem um momento que tem que haver uma intervenção, uma castração e uma realidade para essa criança. Freud também falou sobre a fase de latência. O que é isso? Decorre dos 5 aos 6 anos e vai até a puberdade. Vai até a puberdade, a adolescência, ao início, e caracteriza-se por uma aparente atenuação da atividade sexual. É aí na puberdade começa, tanto no menino e na menina, começa a aflorar os desejos sexuais, um olhar diferente para as suas partes íntimas, para o pênis, para a vagina, um olhar diferente, onde começa a haver um despertamento para essa fase, para esse momento. Então, ali poderá ocorrer o quê? Uma anamnésia infantil, ou seja, uma lembrança, uma entrevista sobre tudo que ela está enfrentando. Existe também a fase genital, que decorre a partir da puberdade. A zona erógena é o quê? É a genital. E é o último estágio de desenvolvimento da personalidade. Então aí há uma reativação do complexo de Édipo. Aí o complexo de Édipo aflora bem e é preciso haver uma castração. E se há uma má formação nesse desenvolvimento da personalidade, se não há uma má formação, uma informação do complexo de Édipo, isso pode trazer transtornos emocionais para a vida social e para a relação afetiva dessa pessoa. Então, o prazer sexual envolve todo o corpo, integrando todas as zonas erógenas. Boca, o corpo, boca, o anal, as partes genitais, aí começa essa fase de genital. Começa agora a metodologia de investigação, que é uma das contribuições de Freud. Então, Freud elaborou um método próprio para explorar o inconsciente. Um método próprio, depois de haver encontrado com vários mestres, Charcot, Brouwer, vários outros, ele chega a um método próprio para explorar esse consciente. Depois de haver passado pela hipnose, pelo método Cartase, por tudo, ele chega a seu método próprio. Para tal, ele recorreu a um conjunto de técnicas que permitem trazer ao consciente as causas não conhecidas dos problemas e conflitos dos pacientes. Que técnicas são essas? Que técnicas são essas que contribuíram muito para a psicanálise, contribuem muito, e a parte fundamental e é o pilar da psicanálise. As técnicas são associações livres, interpretação dos sonhos. O que são associações livres? É no decorrer deste procedimento que se manifestam resistências, desejos, recordações e recalcamentos inconscientes que o analista procura identificar e interpretar. Ou seja, quando você está no seu consultório, e futuros psicanalistas, quando eu estou no meu consultório, eu uso aquilo que Freud identificou, associações livres. Ou seja, o paciente, o analisado, começa a falar. Ele fala dos seus desejos, fala daquilo tudo, as recordações, as suas resistências, e nós vamos associando as suas falas e vamos associando tudo que ele vai falando e entrando naquilo que Freud descobriu e criou, a cura através da fala. O Talking Cure. E a outra técnica é interpretação de sonhos. A outra técnica é o quê? Interpretação de sonhos. Segundo Freud, o sonho seria a realização simbólica de desejos recalcados.
distinções entre conteúdo manifesto do sonho e conteúdo latente. Isso é muito interessante, mas nós vamos falar numa outra oportunidade na nossa aula de interpretação de sonhos e simbologia. Porque existe os conteúdos manifestos e os conteúdos latentes. Os conteúdos latentes são aqueles guardados, inconscientes, que o analisado não quer mexer nisso. E fica guardado. E existe o conteúdo manifesto, aquilo que ele fala. Qual é a nossa função? A nossa função é fazer realmente descobrir se esse conteúdo manifesto que ele está falando realmente é o latente, é o que está guardado, as 7 chaves. Essa é a nossa função. E Freud descobriu isso através da técnica de interpretação de sonhos. E cabe ao analista dar-lhe um sentido, interpretando os sonhos narrados dos seus pacientes. Então, são as duas técnicas que Freud contribuiu muito para a psicanálise hoje, sendo o pai da psicanálise. Associações livres e interpretação de sonhos. Outra técnica também, análise da transferência. O que é isso? Processo em que o analisado transfere para o psicanalista os sentimentos de amor, ódios vividos na infância, sobretudo relativamente aos pais. Então Freud começa, através das suas teorias, identificar também que existe transferência. Quando um paciente chega, um analisando chega até o consultório de um psicanalista, provavelmente, muitas vezes, ele faz uma transferência. Ou seja, ele lembra das coisas inconscientes, tanto amor, tanto ódio, ele transfere para o psicanalista. E todos nós, seres humanos, um momento da nossa vida, passamos pelo processo de transferência, transferimos carências, transferimos raivas, transferimos algo para alguém. Quer saber como? Às vezes tem aquele professor que dá uma aula muito bem, mas você não vai muito com a cara dele. Você não vai muito com a didática dele. Por quê? Ele te lembra muito o seu pai. E seu pai era muito severo, seu pai era muito rude. E ele lembra o seu pai. Você transfere todo aquele sentimento que você tinha para o seu pai para com esse professor. Também pode ter a transferência positiva. Se seu pai era um bom homem, você tem uma empatia. Isso em todas as áreas, no casamento, na amizade, em todas as convívios com o ser humano. Existe essa transferência. Quem nunca se transferiu algo? Quem nunca se apaixonou por uma professora? Quem nunca se apaixonou por um professor? Por quê? Fez uma transferência. Lembra alguém que te fazia bem. E isso está no seu inconsciente. Existe outra técnica também que Freud contribuiu muito, que é a análise dos atos falhados, ou seja, análise dos atos falhos. Os erros involuntários manifestam desejos recalcados no inconsciente e que irrompem na vida cotidiana. Ou seja, nós temos atos falhos nossos. São aqueles desejos que são recalcados e eles se manifestam involuntariamente. São os erros, né? Inconscientes e que vai acontecendo, vai aparecendo, vai vindo involuntário durante o cotidiano. Esses desejos recalcados. E muitas vezes são tidos como atos falhos. São as técnicas que Freud criou. Associações livres, interpretação de sonhos, análise da transferência e análise de atos falhados ou atos falhos. Conclusão. A teoria de Freud é considerada a terceira grande revolução na forma de encarar o ser humano. Então, as técnicas que Freud deixou, a teoria dele, é a terceira grande revolução, onde você pode usar essas técnicas para tentar encarar o ser humano, tentar ajudar, tentar entender um pouco mais essa formação psicossexual, esse desenvolvimento do psiquismo do ser humano através da teoria de Freud. Com Freud surge um novo conceito de ser humano, que o ser humano tem a sua vida consciente e tem a sua vida inconsciente. Reconhece a importância dos afetos no desenvolvimento cognitivo e social e na personalidade do indivíduo.
Freud ele começa a identificar uma grande importância dos afetos para o desenvolvimento cognitivo, social e na personalidade do indivíduo. Então, essas foram as contribuições de Freud a uma matéria, nossa matéria do nosso portal do Instituto Humaniza, contribuições de Freud. Você vai receber a apostila, você acompanha, você faça mais pesquisas e espero eu que você possa ter entendido essa matéria. Como eu sempre falo nas minhas aulas, eu não tenho interesse nenhum, não tenho condições financeiras, emocionais, físicas para poder esgotar conteúdo nenhum em nenhuma matéria. Apesar de ser professor de teologia, apesar de ser professor de sociologia, ser professor de psicanálise e ter algumas pós-graduações e trabalhar na área da educação há algum tempo, eu não tenho condições de esgotar conteúdo nenhum. Mas se eu conseguir nessa aula colocar uma vírgula na sua mente, uma vírgula nos seus estudos e você continuar a sua trajetória, eu me sinto muito feliz. E eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te formar, para te auxiliar em todas as etapas, tanto na parte teórica, tanto na parte didática, tanto na parte de estágio, para que você venha crescer cada vez mais. Eu quero te acompanhar, eu quero te mentorar até a abertura do seu consultório. Então essa foi mais uma aula do nosso curso de Psicanálise Clínica Institucional do Instituto Humaniza, aí no nosso portal EAD. Você vai encontrar lá a apostila e vai encontrar também as atividades no portal para você baixar. Tá bom? Fique na paz e uma boa aula, um bom curso para você. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso time. Qualquer dúvida acadêmica, entre em contato com o professor tutor, com o nosso coordenador da psicanálise. E nós estamos aqui sempre para te ajudar, tá bom? Te encontro numa outra aula, numa outra oportunidade, tá bom? Que Deus te abençoe.